O Boa Noite Internet só é possível porque pessoas como você, que reconhecem que as histórias que a gente conta aqui têm um lugar especial no coração, vão lá em boanoiteinternet.com.br/assine apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado! Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tem uma coisa na cultura americana que sempre me fez pirar quando criança, lá, vendo Sessão da Tarde, que é a ideia do inventor. O cara, sempre um cara, um gênio incompreendido que monta um laboratório no porão ou na garagem e inventa sozinho uma coisa que vai mudar o mundo. Pode ser o capacitor de fluxo ou uma máquina que acaba encolhendo as crianças. Hoje em dia a gente está na era das startups, que de um jeito ou de outro pensam em serviços, normalmente aplicativos que vivem no nosso telefone. Pode ser um jogo, uma rede social ou a famosa gig economy, entregando comida ou disruptando a vida dos taxistas. Mas antes da internet chegar para ficar, a história que simbolizava muito bem o sonho americano é de que eu ia inventar um produto, uma coisa física que ia ser vendida para todos os lares americanos. Pensa aí em todas as bugigangas que você já viu vendendo na Polishop ou no 011 1406, o paninho que limpa mais que os outros paninhos, a faca mágica, o aspirador de pó super poderoso, a cola que veda tudo, o cortador de legumes, tudo isso criado pelo tal cara na garagem, um gênio que fugiu das amarras das corporações e mudou o mundo com um sonho. Esse é o poder do inventor. Se hoje a gente tem o Shark Tank como lugar que transforma essa cultura em diversão, esse cara aqui, deixa eu te apresentar, ele é Shark Tank. Pô, caramba, Shark Tank. Pois é, em 2007, o palco do empreendedorismo era o programa American Inventor, criado pelos mesmos produtores de um dos programas de maior audiência da TV na época, o American Idol. Só que em vez de gente que canta bem, ali não, o American Inventor queria buscar cérebros, ideias, gênios. O American Inventor teve 2 temporadas, enquanto o American Idol está aí até hoje, mais de 20 anos no ar, mas enfim. Na primeira temporada, a ideia vencedora foi uma cadeirinha de bebê, dessas de usar em carro, só que mais segura, inventada por um engenheiro polonês depois que a sua filha morreu em um acidente de carro. Já na segunda temporada, quem o público de casa escolheu para levar o prêmio de $1 milhão foi o Anjo da Guarda, um anjinho para colocar em cima da árvore de Natal, que na verdade é um dispositivo anti-incêndio com direito a um reservatório de água disfarçado de caixa de presente. Nenhuma dessas 2 ideias virou produto de verdade e no final o programa foi cancelado porque, cá entre nós, ninguém queria ver esse tipo de história na televisão, exceto uma história, que foi perfeita para o ano de 2007, quando a gente começava a mandar pela internet vídeos engraçados, bizarros ou dignos de muita vergonha alheia. A invenção que mais marcou o American Inventor foi a do Bullet Ball. Quando foi no programa, o inventor Mark Griffin contou que criou o jogo Bullet Ball enquanto jantava com a esposa e ali, batendo papo, ficaram jogando a bolinha, aquela bolinha do gato, um pro outro. Quer dizer, ex-esposa, a gente já chega lá. Mas foi ali, naquele papo descontraído, que ele viu que a sua vida ia mudar. O Bullet Ball funciona mais ou menos assim. A mesa de Bullet Ball é redonda, com 2 paredes dos lados para a bola não sair pelo lado. Os jogadores se posicionam como um jogo de ping-pong, mas ficam meio encurvados, com os braços paralelos à mesa. Então, usando as mãos e o antebraço, precisam bater na bola de borracha de um jeito que quem está do outro lado não vai conseguir pegar. O Mark, então, no programa, convida um dos jurados para jogar com ele e não faz a menor cerimônia, ganha a partida, dá um pau no cara. Aí o Mark olha para os jurados com cara de sério e diz que está há anos sonhando com aquela ideia e muito feliz de agora poder mostrar o seu sonho para o mundo, que era o seguinte: ele tinha ali na frente dele o próximo esporte olímpico. Os jurados, gente especializada em marketing, negócios e um ex-inventor de sucesso, o pessoal não ficou muito empolgado com o Mark porque, só uma mesa redonda e uma bola. Os 4 disseram não para a ideia. O Mark não entendeu o que estava acontecendo. Para mim, a cara que ele faz no vídeo que viralizou é essa, de que o script estava errado, não era esse. Era para ele ser aplaudido, agora era o final feliz da história que começou lá atrás e teve tantos desafios.
Ele explica para os jurados que abriu mão de muita coisa porque acreditou no sonho. Ele vendeu o carro chique dele, vendeu até a aliança de casamento da esposa, que aí virou ex-esposa. Ele perdeu o casamento e conta que agora mora no carro, não tem nem onde morar. Tudo isso porque ele acredita no sonho do bullet ball. Tudo que os jurados precisam fazer é entender isso e assinar o cheque. A cara do Mark Griffin era de espanto porque ele fez a parte dele. Ele teve uma visão e ele fez o sacrifício. Ele abriu mão de tudo para provar que ele realmente queria aquilo, mais que tudo, mais do que o casamento e um carro bacana. Ele queria mudar a vida das pessoas. Porque é isso que todas aquelas pessoas ali naquele programa queriam. Mudar a vida das pessoas com seu sonho, não importa o sacrifício. Eu vou dizer para você qual foi o meu maior erro, minha maior inocência quando eu era um garoto juvenil e comecei a trabalhar com tecnologia lá no famoso século passado. Que tudo que eu precisava saber era programar bem. Tipo o cientista dos filmes que eu comentei no início desse episódio. Eu ia ficar na minha garagem lírica, ser genial e pronto. Esse era o meu trabalho. Todo o resto era só usar o bom senso, fazer o que era certo. E que isso aí eu não precisava aprender, né? O que eu descobri depois, maturidade que chama, é que trabalhar acaba sendo muito mais do que a parte técnica, o ofício em si. Tem até um bônus de internet sobre isso que fala que o trabalho não é o trabalho. Os americanos preferem chamar de soft skills e entenderam que essas habilidades também precisam de treinamento, de prática. Entenderam que muito dos problemas que a gente tem em empresa hoje vem justamente da galera que acha que não precisa disso, é só chegar lá e fazer como fizeram comigo lá atrás. E deu no que deu, né? É por isso que a Alura tem um monte de cursos para você cuidar também dos seus soft skills. A gente já falou de vários aqui, mas hoje em especial eu vou indicar o curso, quer dizer, a formação em pensamento estratégico, que dentro dela tem 5 cursos para te ensinar, isso mesmo que você pensou, a planejar, gerenciar, medir os projetos e resolver conflitos. Pois é, que a Alura é isso, não é um monte de cursinho jogado não. O foco é em formações, grupos de cursos que vão te dar novas habilidades. Tudo isso, você sabe, né? Pagando um preço fixo. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br/alura para levar 10% de desconto e começar agora mesmo a melhorar os seus soft skills. boanoiteinternet.com.br/alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Mark Griffin não está sozinho, nem mesmo lá no programa American Inventor. Se você der play no primeiro episódio do programa, está no YouTube, eu vou deixar no post lá no site do Boa Noite Internet. No vídeo vai ficar claro que essa é a história que os produtores tentam vender antes mesmo de mostrar a primeira invenção. A abertura do programa é uma grande montagem de dezenas de pessoas repetindo "Eu tenho um sonho, eu me sacrifiquei", e aí cena de gente chorando, desesperada, e todo um discurso de sonho americano, a inventividade de um povo. O vídeo do Bullet Ball viralizou em uma época em que o divertido na internet era justamente achar pessoas, abre aspas, toscas, e aí fica zoando. Double Rainbow mexeu com a Xuxa, mexeu comigo, as árvores somos nozes. Tempos mais simples. E a piada do Mark Griffin era simples e clara, ele tinha uma ideia zoada e acreditava nela mais do que devia. E no fim ele saiu humilhado da sala de apresentação, falando que não vai desistir não, e a gente kkkkkk, ai gente, como é que pode, né? Que tosco. O Mark Griffin era um idiota de achar que para inventar o próximo esporte olímpico é só vender o carro e destruir o casamento, que nem todos nós. Achar que o sacrifício leva a uma vida melhor é uma coisa tão antiga na humanidade que toda cultura tem isso, de um jeito ou de outro. Pode ser matar outras pessoas em oferenda aos deuses, ou ter como símbolo máximo da sua religião um objeto de tortura romana, né? A cruz. Deus matou seu próprio filho para salvar a gente do pecado e é isso que você vai fazer com a sua vida? É isso aí? Sem sacrifício, não tem vitória. E por que a gente é assim? Por que a gente acha que subir ajoelhado a escadaria da Igreja da Penha ou pelo Círio de Nazaré vai, sei lá, curar uma doença? Se Deus é bom, é amor, é aquelas coisas todas, eu preciso mesmo fazer esse sacrifício?
De cara pode parecer que o sacrifício é uma prova, né? Virar e falar assim, não é papinho não, deuses, eu quero mesmo inventar o próximo esporte olímpico. Mas se fosse isso, pessoas sem religião, totalmente racionais, não estavam aí fazendo sacrifício. É isso, mas é mais do que isso. A resposta é porque o sacrifício é uma gentileza. Não com outras pessoas, mas com o universo, com os deuses, com o sobrenatural, com o empreendedorismo. Isso acontece porque para a gente viver é trocar. E quem está falando isso nem sou eu, foi o antropólogo francês Marcel Mauss, 100 anos atrás. Para ele, viver em grupo é formar alianças, e o jeito de fazer isso é com presentes. Ou na palavra em francês que ele usou, com dons, dádivas, né, como acabaram traduzindo em português. Que ele usa para falar de relações entre pessoas, mas hoje em dia essa palavra dádiva está muito mais ligada a coisas sobrenaturais. O Mauss tentava olhar para o jeito como a gente vive a partir das coisas como sempre foram. Eu te dou um presente no seu aniversário não porque alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso fazer aquilo, mas porque é isso que a gente faz no aniversário, né? Liga, dá presente, deixa mensagem no Facebook, manda meme no Zap. A gente faz porque é de bom tom fazer. Não que a gente não goste de dar presente, mas é uma decisão que foi tomada antes da gente nascer, porque a gente, você sabe, vive numa sociedade, we live in a society. O Mauss gostava de olhar para tudo desse jeito, no que ele chamava de fato social total. O ser humano, na real, qualquer animal, não vive sozinho, a gente precisa do grupo, da união, apesar de toda essa modinha hoje em dizer que não, que é cada um por si. É por isso que trocar coisas, favores, é um instinto básico. Para o Mauss, a dádiva não é só um ato de generosidade desinteressada. Não repara, é só uma lembrancinha. Ela cria obrigações. O doador cria um vínculo com quem está recebendo o presente, que agora está em débito com o doador, que aí vai ser pago com a contradádiva, que é a retribuição do presente original. Por isso ele fala que a obrigação mais básica das pessoas é dar, receber e retribuir. Não é só a ideia de receber, tem o retribuir. Ele defende que esse sistema de presentes é fundamental para a construção e manutenção das relações sociais. As obrigações de dar, receber e retribuir vão criar uma rede de relações e obrigações entre pessoas e grupos de pessoas, que aí fortalecem os laços sociais e ajudam a estabelecer a ordem social. O Mauss, que também escrevia sobre magia, foi achar no povo maori da Polinésia a ideia de que um presente carrega dentro de si uma parte do doador, um espírito, que lá eles chamam de hau, que cria um vínculo entre o doador e o receptor. Por exemplo, você me deu, um colar de presente. Não cobrou por ele, nem nada. Aí eu resolvi dar esse colar também de presente para uma terceira pessoa. Até que um belo dia, essa pessoa volta e me dá um novo presente, de novo, vou inventar aqui, uma rede de pesca. Os maori acreditavam que essa rede carrega o hau do colar e que por isso eu não posso ficar com essa rede. Eu tenho que dar-la de presente para você, porque o hau é seu, sempre foi seu, e se eu ficar com ele, coisas ruins vão acontecer comigo. Se é assim, o sacrifício não é simplesmente um ato de dar, mas faz parte de um sistema complexo de obrigações e trocas, que isso é fundamental para a vida social, religiosa ou não. A tribo, ou a pessoa que fica com tudo, não é só vista como alguém mau, egoísta, avarento, é que coisas ruins vão acontecer com ela. Deve ser por isso que dói tanto quando a gente vê que um sacrifício não serviu para nada, né? Eu dei anos da minha vida por essa mulher, ou então eu dei meu sangue pela empresa e agora isso, quando não precisou mais de mim, foi embora. A aliança das dádivas foi quebrada, dar, receber e retribuir. É por causa dessa visão de presentes e trocas como peça-chave da sociedade que quase um século depois do Mauss veio outro antropólogo, o inglês David Graeber, que você já conhece aqui como o cara que falou sobre emprego sem sentido lá na primeira temporada do Bônus da Internet, lembrou? O Graeber defende que o dinheiro não nasceu do jeito que a gente aprendeu na escola. Aquela historinha, eu planto maçã, você fabrica sapato, eu preciso de um sapato novo, mas você não gosta de maçã, blá 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 blá, dinheiro. Não. Para o Graeber, o dinheiro vem como uma maneira de controlar todo esse sistema de dívidas que a gente tem com os outros. Dinheiro é tipo um hau maori em papel ou moedas, barras de ouro. Tanto que o livro onde ele fala isso se chama Dívida, os primeiros 5.000 anos. Link na bio, mas ele saiu de edição no Brasil, sei lá. O problema para o Graeber é justamente quando pagar uma dívida entra nessa história de que se eu não pagar, coisas ruins vão acontecer comigo.
que é uma obrigação moral pagar qualquer dívida, mesmo que, sei lá, minha casa pegou fogo e eu perdi tudo. E que quanto mais governos ou instituições forçam a barra para que as dívidas sejam pagas, mesmo quando acontece uma tragédia, maiores as chances de as pessoas se revoltarem. Tanto que vários reinos antigos tinham o conceito que os israelitas chamavam de jubileu, uma anistia total a qualquer dívida. Hoje em dia, os americanos, por exemplo, estão discutindo aí se as dívidas para pagar a universidade, que a galera fez, precisam ser perdoadas, e os brasileiros estão reclamando dos juros altos. Muita gente que é contra diz que não é justo ter pago lá o seu empréstimo para agora os jovens, essa molecada, ter a vida fácil e a dívida perdoada. Porque se a dívida dos millennials é perdoada, e eu, na minha vez, paguei minha dívida, o meu sacrifício não valeu tanto assim. Como é um livro do David Graeber, ele tem mais de 1000 páginas, a gente não vai falar tudo aqui hoje, mas o resumo está aí no título: Dinheiro é dívida de favores ou de presentes. Então, quando eu estou fazendo um sacrifício, eu quero ter esse vínculo. Pode ser com Deus ou com, sei lá, o algoritmo no Instagram. Tá bom, vou colocar um título chamativo aqui para ver se assim eu tenho mais visualizações. Eu fiz a minha parte, aqui se faz, aqui se paga, ou se recebe, né? Cadê? Chegou a hora da gente receber aqui o novo patrocinador do Boa Noite Internet. Aí, muito bem, muito obrigado, PM3, por acreditar aqui nessa comunidade, não só em mim, mas em todo mundo que ouve, que espalha a palavra e confia no Boa Noite Internet. Boas-vindas aí a PM3, que vai estar com a gente nas próximas semanas para fazer o quê? Para mudar a sua carreira. Para você que trabalha com tecnologia, negócios, produto e marketing, e quer acelerar sua carreira, pois bem, a PM3 chegou com o pé na porta para lançar aqui com a gente o Circuito PM3, que é um evento completo para quem quer se tornar um profissional diferenciado, independente da área de atuação. No circuito você vai dominar as habilidades essenciais para se destacar no mercado digital e tudo grátis, tá? Que assim, conhecimento precisa ser espalhado. Você vai aprender sobre produto, marketing, negócios e tecnologia com quem é referência no mercado, com especialistas e líderes do setor para você aprofundar seu conhecimento, expandir seu horizonte e aí fazer o que? Acelerar sua carreira. Mas olha só, não é aulinha, não é palestrinha. O Circuito PM3 é uma jornada grátis de 6 semanas que vai impulsionar sua carreira do ponto de partida ao ponto de chegada. É a ginástica funcional da sua carreira, sabe qual é? Porque quanto mais você treina e se especializa, melhor vai ficar, mais fácil, mais suave vai ser chegar no ponto que você quer na sua carreira. E como é que vai funcionar? Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, ou então você vai lá em boanoiteinternet.com.br/circuito. Aí, chegando lá, você vai ver o conteúdo das 6 semanas e o elenco, o time que vai com a gente nesse circuito. E aí se inscreve logo, porque o circuito começa agora dia 2 de agosto. Não dá mole, não vem de molezinha. Nas próximas semanas, a gente vai falar mais do circuito, da PM3 e das vantagens para quem escuta o Boa Noite Internet. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/circuito, porque o Circuito PM3 é o combustível para você acelerar a sua carreira. Olha só, longe de mim defender o Luciano Huck, mas é o que eu vou fazer agora. Eu falo isso porque ele é um cara altamente zoado lá nas social redes, por um monte de motivos, mas a galera gosta de apontar o lance de que em todos os quadros dele do tipo Ajuda Luciano, que tem, aquele esquema das pessoas mandarem uma cartinha pedindo alguma ajuda, tipo Lata Velha, ele não vai lá e pronto, toma aqui seu carro reformado. Sempre tem que ter alguma prova no palco. E aí o pessoalzinho diz que ele está humilhando o pobre, transformando o sofrimento da pessoa em espetáculo. Para mim, não é isso. Para mim, o que ele faz é genial. Tem que ter essa prova sim. Eu nem sei se ele leu Marcel Mauss, não precisa. Mas o que o marido da Angel está fazendo é pedir uma dádiva. É formar uma aliança com a pessoa ali para o Brasil todo ver. Porque se ele não fizer isso, aí é assistencialismo. A pessoa vai estar devendo eternamente para ele. Então, nada disso. A pessoa tem que merecer. E não é só o público que tem que entender isso. Quem está lá subindo no, sei lá, pau de marmelo com os olhos vendados,
Sendo humilhado, pode ser. Quando essa pessoa voltar para casa com um carro novo ou entrar na casa toda reformada, essa pessoa sabe que tá pago, que a parte dela com o universo e com o Luciano já foi resolvida. Porque humilhação mesmo ia ser chegar lá, contar uma história triste e receber um saco de dinheiro. Não, eu preciso me sacrificar, porque só aí aquele carro vai ser realmente meu. O Luciano não está ajudando ninguém, é a pessoa que se ajudou, porque não é justo eu vencer sem fazer nenhum sacrifício. Nas artes mesmo existe essa necessidade do artista sofrido, atormentado. Van Gogh, que nunca viu nenhum quadro em vida, mas ele nunca desistiu. Basquiat, que não era valorizado pela sua arte diferentona, até que os críticos começaram a ver o seu valor, ele virou amigão do Andy Warhol, até morrer de overdose aos 27 anos, porque artista bom morre aos 27, o sacrifício final. A gente se conecta aos outros pelas histórias, a gente precisa delas para organizar o mundo. Lembra, né? A gente já falou disso algumas vezes nessa temporada, de como existe essa necessidade de olhar para a vida usando histórias. E que quanto mais a gente assiste TV, aí pode ser filme da Marvel ou Domingão, mais olha para o mundo e para a própria vida achando que ela precisa seguir um roteiro. Tem que ter vilão, tem que ter protagonista e tem que ter sacrifício. Cadê meu sacrifício? Se eu te contar uma história onde o herói vai do início ao fim sem sacrificar nada, você vai achar uma bela de uma porcaria. É porque um dos pontos mais importantes da jornada do herói, lá do nosso amigo Joseph Campbell, santo padroeiro, é a morte do herói. Sem ela não dá para chegar do outro lado. Às vezes a morte é literal, tipo a do Neo em Matrix. E às vezes o que morre é só a inocência. Mas alguma coisa precisa ser sacrificada. E quanto mais valiosa essa coisa, maior o prêmio. Aí o que acontece? Acontece que o mundo está cheio de gente que vive exatamente assim, tentando encaixar uma história de sacrifício mesmo quando não teve tanto sacrifício assim. Gente onde a vida dá certo e boa. E claro, não estou dizendo que é 100% felicidade, mas rolou, sei lá. Papai ajudou, teve um pouco de sorte, tá no lugar certo na hora certa. E também um dom natural para as artes ou para os números, sei lá. Rolou, não precisa ter uma grande explicação. Tá tudo certo, né? Porque lembra, a vida não é filme. Mas não é assim que a pessoa vai contar a sua história para os outros e para si. Ah não foi fácil, né? Meus tombos ninguém vê. Olha tudo aí que eu abri mão. Mas eu sabia que um dia a recompensa ia vir. Sobe musiquinha triste, fecha a câmera na cara da pessoa que está lá segurando as lágrimas. Não é falsidade, não é cena. É só que se não tiver sacrifício não valeu. Para o mundo e para nós. Até porque se eu receber aquela dádiva sem ter dado nada de presente para o universo, eu estou em dívida de karma ou de hal. Um dia vai vir a conta. Mas tudo bem, né? Porque no fim, tudo valeu a pena. Olha essa frase, tudo valeu a pena. Eu sacrifiquei coisas, eu passei por provações, por penas. Eu fui penalizado, mas agora eu fui o quê? Exaltado. No fim, tudo valeu. Eu recebi esse presente. E agora, assim como na jornada do herói, eu aprendi uma lição. A história precisa ter um final feliz, mesmo que isso seja só a gente tentando olhar as coisas de um jeito diferente para dizer que tudo acabou bem. O Mark Griffin, por exemplo. O boletebol nunca virou esporte olímpico, mas uns anos depois do vexame em rede nacional, o Centro Nacional de Saúde, Atividade Física e Deficiência, NCHPAD na sigla em inglês, né, baita sigla, declarou que o boletebol é um esporte de inclusão e passou a indicar ele para instituições pelo país. Por quê? Porque ele pode ser jogado sentado, um detalhe que o Mark não pensou em mostrar lá no American Inventor. Em 2019, ele lançou uma autobiografia chamada Endless Dreams, Sonhos Sem Fim. A descrição do livro fala mais ou menos assim sobre a história do Mark. Sua fé em Deus o levou a uma jornada para descobrir o significado da vida, amor, aventura, felicidade e sonhos sem fim. O livro é uma história inspiradora sobre perseverança e determinação e mostra como a fé pode nos ajudar a superar os obstáculos da vida. O sacrifício a Deus, pátria, família, empregador, time de futebol é um ato de fé, sim, mas agora eu entendi que é um ato de generosidade, porque é isso que faz a gente ser humano. Nessa altura você já deve estar aí dizendo que eu acho tudo isso de se sacrificar uma grande besteira, uma superstição, uma coisa ultrapassada. É sim, mas e daí? Quantas outras coisas, né, na nossa vida não são assim? Eu mesmo contei lá no episódio sobre Copa do Mundo, no fim do ano passado, que eu ofereci o Tetra do Brasil em sacrifício pela minha cura e foi atendido.
Mas beleza, eu era uma criança. Eu não vou sair por aí sacrificando um cordeiro achando que alguma coisa vai acontecer por causa disso. Mas o que eu posso fazer é começar a ver presentes em geral de um jeito diferente. Os que eu dou e os que eu recebo. E presente de qualquer tipo que a gente compra na loja é só o tempo, a atenção, o abraço, o apoio. Prestar mais atenção em quem dá, recebe e retribui. Ou, como já cantaram os Beatles, no fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, estamos de volta. Microférias Show, quer dizer, férias do podcast, né? Porque os jobs aqui não continuam rolando. Ainda bem, longe de me reclamar. Vem coisa boa aí. Aliás, fala nisso, bem-vindo a PM3 ao Boa Noite Internet. Segue o pessoal lá no Instagram. É o @cursospm3, cursos, a letra P, a letra M, o número 3. E manda aquela mensagem agradecendo, mostra o carinho dessa comunidade que é o Boa Noite Internet, porque a PM3 vai estar com a gente aí durante a temporada. E se você ficou feliz com a volta do podcast, eu vou deixar aqui o famoso convite para ir lá no boanoiteinternet.com.br/assine e apoiar a gente a seguir contando histórias aqui. É o presentinho aí, a nossa aliança, é o seu jeito de mostrar que isso aqui é importante, é fazer o hall lá do pessoal Maori fluir. Até porque, como eu sempre falo, o podcast entrou de férias, mas a newsletter seguiu firme e forte. Que se é para dar, receber, retribuir, olha aqui a contradádiva, a newsletter semanal exclusiva do Boa Noite Internet. Essa semana agora, inclusive, eu mandei uma edição que é bem no estilo aqui do podcast, essa coisa palestrinha. Eu falei mais sobre aquela coisa de feedback imediato e constante, que foi assunto no episódio Motivação do Trabalho do ano passado. Quem assina tem acesso liberado a todas as edições que já rolaram, são mais de 200, e dentro dessas tem mais 20 só com eu pirando sobre inteligência artificial. Na outra semana mesmo aí eu falei sobre inteligência artificial no contexto da greve dos roteiristas em Hollywood. Enfim, passa lá, boanoiteinternet.com.br/assine, e por menos de uma coquinha zero por semana, molezinha, você ajuda a gente. Semana que vem o Boa Noite Internet completa 100 episódios no ar, então vem aí... Bom, isso aí você vai ter que esperar para ver, tá? Mas não repara, é só uma lembrancinha. O Boa Noite Internet é o podcast Tampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Tampere.